ou com a utilização de máquinas como passou a ocorrer após a Revolução Industrial. Embora o termo manufatura tenha surgido relacionado ao trabalho manual, atualmente usamos a expressão produto manufaturado para nos referir ao bem produzido de forma industrial, ou seja, com o uso de máquinas. O termo manufatura também é empregado para o local de produção de bens industrializados, ou seja, a fábrica. A primeira revolução industrial foi um período caracterizado pelo grande desenvolvimento tecnológico iniciado na Europa e que, posteriormente, espalhou-se pelo mundo, provocando inúmeras e profundas transformações econômicas e sociais. A primeira revolução industrial iniciou-se por volta de 1760, marcando a transição de um sistema feudal para um sistema capitalista, e durou até meados de 1850. E com a revolução vieram as invenções, que focaram nos setores de metalurgia, transporte, agricultura e outros setores da economia. Alguns exemplos dessas invenções são a máquina de fiar, o tear mecânico e a máquina a vapor. A invenção de máquinas e o aproveito de energia calorífica do carvão mineral e sua transformação em energia mecânica para fazer funcionar as máquinas representam um grande avanço nas técnicas empregadas para a fabricação de mercadorias e, consequentemente, no aumento da produção. A Inglaterra passou assim da manufatura para a manufatura. Produzia e vendia seus produtos industriais em todo o mundo, graças, entre outros fatores, à expansão do sistema colonial. Dessa forma, no século XVIII, o país tornou-se a maior nação capitalizada do mundo, sendo Londres a capital financeira internacional. A segunda revolução industrial iniciou-se na segunda metade do século XIX e terminou durante a Segunda Guerra Mundial, envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria química, elétrica, de petróleo e de aço. Outros progressos essenciais nesse período incluem a introdução de navios de aço movidos a vapor, o desenvolvimento do avião, a produção em massa dos bens de consumo, o enlatamento de comidas, refrigeração mecânica e outras técnicas de preservação, além da invenção do telefone eletromagnético. A segunda revolução industrial é vista como apenas uma fase de revolução, já que, de um ponto de vista sociotecnológico, não houve uma clara ruptura entre as duas. Na verdade, a segunda revolução industrial foi um aprimoramento e aperfeiçoamento das tecnologias da primeira revolução. É argumentável que ela se divide no meio no século XIX, com o crescimento das estradas de ferro, os navios a vapor e invenções cruciais, como o processo de Bessemer e o processo de produção de aços de Siemens, com o forno Siemens-Martin, que resultaram no barateamento de aço, transporte rápido e menos custo de produção. Uma das invenções mais importantes para a comunicação de ideias técnicas foi a prensa móvel movida a vapor. Inventada nas décadas anteriores da Revolução, isso permitiu a invenção da máquina de fazer o papel no começo do século XIX. A segunda revolução industrial também viu a introdução da composição tipográfica com a linotípia e a monotípia, e o processo de produção através da madeira, que enfim libertava as corporações dos limitados suportes de algodão e linho. O Fordismo é um modelo de produção em massa, baseado na linha de produção idealizada por Henry Ford. Foi fundamental para a racionalização do processo produtivo e na fabricação de baixo custo e na acumulação de capital. Henry Ford instalou a primeira linha de produção semi-automatizada de automóveis no ano de 1914. Este se tornaria o modelo de gestação da segunda revolução industrial e ponderaria até meados da década de 1980. O Fordismo foi desenvolvido por Frederick Wilson Taylor ao final do século XIX e ficou conhecido como administração científica. As principais características dessa organização estão relacionadas com a maximização da produção atrelada ao máximo aproveitamento da mão de obra e com o surgimento da gerência científica. Eu vou falar um pouco sobre a terceira revolução industrial. O que foi e o que aconteceu. Para alguns estudiosos, a terceira revolução industrial teve início nos Estados Unidos e em alguns países europeus, quando a ciência descobriu a possibilidade de utilizar a energia nuclear do átomo. Para outros, seu início foi por volta de 1970, com o descobrimento da robótica, empregada na linha de montagem de automóveis. Para outro grupo, iniciou-se a partir dos anos de 1990 com o uso dos computadores pessoal e internet. A terceira revolução industrial ganhou um destaque a partir dos avanços tecnológicos e científicos na indústria,
mas também abrange progressos na agricultura, na pecuária, no comércio e na prestação de serviços, inovações e novos métodos. Durante a terceira revolução industrial, houve desenvolvimento nas áreas de informática, eletrônica e robótica, e nesse período foram criados diversos produtos ligados à tecnologia. Algumas invenções da década de 1950 foram se aprimorando ao longo dos anos e permanecem até hoje. Em 1947, John Hector e John Mushley criaram o primeiro computador eletrônico do mundo. O aparelho pesava 30 toneladas e ocupava uma área de 180 metros quadrados. E o primeiro aparelho celular também foi criado durante a Revolução Informacional, embora outros aparelhos similares já tivessem sido criados anteriormente. Só em 1973 a Motorola criou o Motorola Dynatic, um aparelho que era, de fato, portátil. As principais invenções e descobertas do período destacavam-se a utilização da informática e da eletrônica nos processos produtivos, o uso de energia atômica na produção de eletricidade nas pesquisas relacionadas à medicina, a criação dos primeiros aparelhos celulares e, posteriormente, aprimoramento do uso tecnológico, os avanços tecnológicos na engenharia espacial e a criação e expansão da internet. A indústria 4.0, que também é conhecida como Quarta Revolução Industrial, mistura técnicas de produção de vanguarda com sistemas inteligentes que se integram com as organizações e pessoas. É um novo período de revolução na indústria, marcado pela presença de novas tecnologias, que são consideradas a maior revolução desde a ocorrência da Revolução Industrial do século XVIII. De acordo com Klaus Schwab, a Quarta Revolução Industrial gera um mundo no que os sistemas de fabricação virtuais e físicos cooperam entre si de uma maneira flexível a nível global. Porém, isso não consiste somente em sistemas inteligentes e conectados. O seu alcance é muito mais amplo e vai desde o sequenciamento genético até a nanotecnologia, e das energias renováveis à computação quântica. Com a implantação de máquinas e tecnologias nas empresas, o mercado de trabalho ele vem sentindo este impacto e isso tem refletido nas ofertas de emprego e no perfil dos candidatos. Porém, o que pode parecer uma grande desvantagem para algumas pessoas pode se tornar uma enorme oportunidade de desenvolvimento de novas habilidades cognitivas, colaborativas e inovadoras que vão possibilitar o pensamento crítico por meio de questionamento, compreensão e sintetização de informações. Por conta disso, para muitos, a indústria 4.0 é conhecida como a segunda era das máquinas. Trabalho contemporâneo. Trabalho informal no cenário da pandemia. Com a intenção de reduzir suas despesas, várias empresas e fábricas diminuíram o salário de seus empregados e até mesmo despediram muitos funcionários. O trabalho informal antes da pandemia representava 40% da força de trabalho no Brasil. Com as medidas de isolamento adotadas, muitos ficaram impedidos de sair de casa. Como a maioria dos trabalhadores informais não tem outra fonte de renda, enfrentam um dilema e tanto: morrer de fome ou se arriscar e ser infectados pelo vírus. Trabalho terceirizado. É o processo pelo qual uma instituição contrata outra empresa para prestar determinado serviço. É uma característica do trabalho contemporâneo. Essa prática difundiu-se amplamente em todo o mundo, não sendo diferente no Brasil, onde cerca de 25% da mão de obra empregada é terceirizada. Os exemplos de terceirização mais comuns relacionam-se com a prestação de serviços específicos, tais como limpeza e segurança. Quando você vai ao banco, por exemplo, pode notar que os vigilantes não são empregados do próprio banco, mas de uma empresa especializada em segurança. A dificuldade do jovem para conseguir o primeiro emprego. No Brasil, os jovens são os que mais têm dificuldade para conseguir emprego. O número de pessoas sem trabalho voltou a aumentar e entre quem tem 18 e 24 anos, a taxa de desemprego é de 26%, mais que o dobro do índice geral, que é 11%. Os que não conseguiram estágio durante a graduação e, portanto, não têm como comprovar experiência, estão entre os que enfrentam maior dificuldade de acessar o mercado de trabalho. De fato, existem vagas, entretanto, o mercado está mais exigente e a gama de profissionais capacitados está maior. A preferência de empresas por trabalhadores qualificados e experientes contribui para que os mais novos tenham dificuldades em convencerem de que estão aptos para o trabalho. Mesmo com uma boa qualificação, algumas instituições podem temer a contratação de um profissional inexperiente, pois não querem lidar com prejuízos caso ocorra algum problema. Com o surto da Covid-19, não é só o sistema de saúde que está sendo prejudicado, mas também o mercado de trabalho brasileiro. De acordo com uma pesquisa feita por especialistas, até o final da pandemia, cerca de 20 milhões de brasileiros estarão desempregados. O garçom Ulisses Frutoso, devido a essa pandemia, foi desligado do emprego.
o FGTS e as parcelas do seguro-desemprego se tornaram a única renda para ajudar sua mãe de 83 anos na renda da casa. A jornalista Natália Beatriz, de 25 anos, que estava desempregada há 2 anos, acabou sendo contratada para comandar as redes sociais de uma indústria de cosméticos. Porém, ela só permaneceu lá por 2 meses, porque, de acordo com ela, a indústria dependia muito do comércio para se sustentar e como com essa pandemia está praticamente tudo fechado, eles foram obrigados a demitir alguns empregados que lá trabalhavam, e ela foi uma delas. O relato da estudante de pedagogia Isabel sobre a demissão de 30% do corpo docente da Universidade do Cruzeiro do Sul nos mostra bem o que está acontecendo em um setor que deveria ser prioridade no nosso país. Nas palavras dela, não é de hoje que a educação vem sofrendo ataques. O professor com mais de 10 anos de carreira dentro da sua empresa também tem família, também tem contas a pagar, também quer viver uma vida boa e também teve muito tempo de dedicação para chegar onde chegou. Ver futuros colegas de profissão serem chutados para fora, alguns sem ao menos receberem seus direitos, é extremamente frustrante. Oi, o meu nome é Joyce e eu sou vendedora. Ou melhor, eu era vendedora. Porque eu perdi meu emprego recentemente por causa do coronavírus, da quarentena, vocês sabem, né? E tem sido muito complicado isso, por causa que o meu salário era a única fonte de renda que eu tinha para sustentar minha casa e minhas 2 filhas. Eu sou mãe solteira, então... Mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e a gente vai conseguir superar essa fase e vai tudo voltar à normalidade. A empresa de transporte por aplicativo Uber anunciou que demitirá 3.000 funcionários, que se somam aos 3.700 dispensados no início do mês, e além disso irá fechar 45 dos escritórios que mantém ao redor do mundo. A procura pelos serviços da Uber caiu drasticamente em todo o mundo após governos imporem medidas de isolamento social para conter a transmissão do coronavírus. A empresa ainda se apoia, em parte, por seus negócios de entrega de alimentos. A pandemia do Covid-19 levou muitas indústrias e empresas à crise, de maneira que alguns faliram e tiveram que fechar. Um exemplo deles é o Polo Shop Curitiba, que encerrou suas atividades no dia 20 de abril. Essa operação é reflexo da crise gerada pelo coronavírus. A direção do shopping enviou um comunicado para os lojistas e eles deveriam entregar as suas lojas num prazo de até 30 dias. O Polo Shop foi aberto há 25 anos e abriga 220 lojas. Hoje, existem especulações de que o shopping reabrirá em setembro sob direção do Shopping Cristal. Na cidade de Itapuí, em São Paulo, uma família de 4 filhos e um neto encontram-se desempregados, sendo que a única pessoa da família que tem um emprego fixo é a filha de 19 anos que trabalha na área de computação e recebe cerca de R$ 1.800 devido à pandemia. Bom dia, gente! Nós somos o segmento 7, sala 3, e com a nossa finalização a gente quis mostrar um pouquinho do que a gente aprendeu na nossa oficina, destacando a industrialização, mostrando desde lá dos primórdios com a manufatura até hoje em dia com a indústria 4.0. As fábricas, empresas, o comércio em geral tem sofrido uma grande crise em razão da pandemia. E com isso nós trouxemos alguns depoimentos de problemas que as pessoas têm enfrentado no trabalho durante a pandemia. Muito obrigada!